eu sou a Caroline Olinda, editora do Bom Gourmet, e toda semana eu recebo aqui o Guilherme Rodrigues para nos ajudar a escolher o vinho da semana. Guilherme, mas hoje a gente está muito chique nesse programa, né? Não, hoje nós recebemos uma visita aqui de um dos maiores e mais ilustres produtores da Borgonha, que é a grande região dos vinhos do mundo, hoje em dia super na moda, super em voga, e o Pacalé tem uma vantagem sobre os outros grandes produtores da Borgonha, seus colegas. Ele faz vinhos naturais. Ele é adepto de uma filosofia que ele vai explicar para nós, única, de fazer os vinhos o mais naturais possíveis para expressar ao máximo a uva, a natureza do local. Esse parece um chavão hoje, porque todo mundo fala em vinho natural, mas não é bem assim, porque tem muito vinho natural que não é tão natural, precisa entender o que seja realmente o vinho natural. E o Pacalé está fazendo vinho natural desde sempre, desde o começo, foi um dos pioneiros no vinho natural. E lá na Borgonha, no começo, uma região muito tradicional, austera, imagina o quanto ele não foi apedrejado, porque usava fazer um vinho com uma abordagem diferente do que os demais bons produtores faziam. Dos maus a gente nem fala. Então, um prazer enorme, muito obrigado por comparecer para falar conosco aqui. Deixa eu só interromper aqui um pouquinho vocês aqui, só para apresentar quem está aqui na mesa hoje com a gente. Então, um a um, né? Então é isso. O Guilherme, hoje, em vez de trazer uma garrafa, nos trouxe um produtor muito talentoso, Philippe Pacalé, um grande produtor da Borgonha. Como o Guilherme já nos falou aqui, um produtor de vinhos naturais, um precursor disso. Junto com ele, a Mônica Pacalé, que vai nos ajudar aqui na tradução, na conversação. E o Adi Dubček. Acertei? Dubček, isso. Sommelier aqui e que nos traz hoje, está trazendo o Felipe a Curitiba. Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que as pessoas vão estar escutando, mas um prazer estar aqui com vocês, recebendo aqui com vocês hoje. Agora, deixo com você, Guilherme. Não, comigo não, deixo com o Felipe. Isso. Bom dia, obrigado. Então, Felipe, eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas, para os nossos amigos que gostam de beber vinho, o que é um vinho natural, como é que é a tua filosofia de fazer vinho, que acaba sendo uma filosofia de vinho natural, explicar um pouco aquilo que você valoriza, que acha importante que tenha dentro do vinho. En français. Un vin naturel, un vin naturel, c'est un vin qui est fait et qui respecte les lois naturelles de la nature. Vinho natural é um vinho que respeita as leis da natureza. La nature est un système, elle a des lois chimiques, des lois physiques, des lois mathématiques. Et quand on respecte ces lois, ça fonctionne. A natureza tem leis, né? Na química, na física, na matemática. E quando você respeita essas leis, as coisas funcionam. E não precisa usar, então, muitos artefatos artificiais, químicos, etc., para que as coisas deem certo. Naturel, parce qu'on utilise les systèmes naturels. Les levures indigènes, la fertilité naturelle. On n'ajoute pas de choses en plus. É natural porque nós utilizamos os sistemas naturais, né? Utilizamos as leveduras selvagens, utilizamos a fertilidade do solo, sem adicionar outras coisas. Isso. E o vinho fica diferente, não é? Como é que você diria dessa diferença? Ele é mais atraente, dá mais emoções para a pessoa, se expressa de alguma maneira diferente. Si. Parce que la façon de travailler, ça permet, comme disait Einstein, l'énergie et de l'information en mouvement. Donc, en travaillant comme ça, on donne une information très précise. Et c'est pour ça que c'est très complet et très respectueux du terroir. O Felipe, ele cita bastante Einstein. Ele fala que Einstein dizia que a energia é informação em movimento.
Então, utilizando os sistemas naturais, você tem uma informação mais completa, você tem muito mais precisão nos vinhos e muito mais, realmente, informação. E isso dá mais emoção para as pessoas. Par exemple, uma uva de pomar ou de Gevrey. É a mesma coisa. Depois de fermentação é diferente. Entendi. Porque o sistema que transforma são diferentes. Entendi. Et si c'est un mode mais industriel, c'est bon, mais c'est différent, c'est plus. C'est la vie du sol, tout ça qui fait la différence, pas la technique. C'est les systèmes naturels. No caso de técnicas industriais, como ele disse, os vinhos eles tendem a ter mais uniformidade, né? Ou você utiliza técnicas diferentes para vinhos diferentes para poder causar diferenças, né? Enquanto que da maneira como nós fazemos é, na verdade, a vida do solo que vai trazer diferença para os vinhos. Et aussi, on essaye de faire des méthodes de vinification peu interventionnistes. Hein. C'est comme les enfants, let the children play. Hein. Okay. Sometimes you have to redresser. On laisse pas faire. Então, nós, na verdade, falamos de métodos de vinificação com pouca intervenção, mas existe intervenção, porque é como com as crianças, você deixa as crianças brincarem, mas se precisar, você precisa intervir, precisa fazer alguma coisa para dar um pouco de direção. O vinho est un produit d'éducation, civilisé, donc il faut... Moi, je suis le papa, il faut quand même un peu... Il faut des règles. Des règles naturelles, mais des règles. Sim. Não é tudo solto. Não é tudo criado solto. Não. Tudo solto faz vinagre. Pois é o que nós falamos sempre. É a finale naturelle. Se você deixa, né, a uva, o suco de uva se comportar de maneira natural, ele vira vinagre. A natureza dele é virar vinagre. O vinho é um produto feito pelo homem. Claro. Então, ele precisa do homem, da intervenção do homem para ser feito. Então, a ideia é, na verdade, dar uma direção para que ele possa se transformar, o suco de uva possa se transformar em vinho. Então, é como as crianças, você tem que intervir de vez em quando, você tem que dar uma educação. Perfeito. On utilise le système naturel, mais avec une intelligence humaine. Hein? Claro. Comme les enfants. Tu ne dis pas va à l'école, prends une douche, ils font rien. Pois é. Precisa de um pouco de educação, você tem que dar uma educação. Como ele fala, sempre compara com as crianças porque a comparação é boa, né? Se você não fala para as crianças, vai para a escola, toma uma ducha, Claro. eles viram completamente selvagens, são naturais. É natural, mas não é bom. É sauvage. Exatamente. É o que nós falamos que isso é entre algo que tem uma educação e algo selvagem, né? Você tem vinhos selvagens, né? Se você não direcionar o processo, eles viram selvagens. Eles vão não sentir tão bom, não terem um bom sabor. Então, precisa de uma educação. Tá certo. E nesse processo, você tem menos intervenção, então é indispensável que você tenha uma fruta melhor. Né? Porque o vinho sai da uva, não sai da química. Não deveria sair da química. Então explica para nós também um pouco esse trabalho especial, cuidado especial que tem no vinhedo, também para que a fruta venha para a adega em condições de exprimir um vinho assim. É um grande trabalho. Le but, c'est de rendre la plante autonome, qu'elle s'alimente, que la vie du sol permet de l'alimenter, et qu'elle fasse des bons fruits. A ideia é de, na verdade, fazer com que a vinha ela seja autônoma, né? Que ela possa se alimentar sozinha, né? Mas isso também tendo uma interação com a vida do solo. Claro.
Quer dizer, é um processo natural, um processo complexo. Você tem a parte mineral do solo, que é onde a planta está presa, mas tem a parte de vida também, vegetal, animal, que compõe todo o ambiente. Assim. Le compost. Tem, né, o rôle du compost, c'est d'entretenir la vie du sol. Tem a utilização de composto, né, que é para fazer a manutenção da vida do solo. Claro. Felipe, e como que essas mudanças climáticas que a gente tem visto e tem vivido têm influenciado e impactado na tua produção, no resultado das frutas e no resultado do vinho? Les choses négatives, c'est le gel, porque primavera a vinha crescer rapidamente e depois matou. Primeiro os aspectos negativos, né? Então a primeira coisa que nós temos bastante incidência hoje é a geada, né? Onde a primavera começa mais cedo, as plantas começam a se desenvolver, a ter os brotos, e aí chega a geada e gela tudo. Enfin, on a perdu le rythme des saisons. Nós perdemos o ritmo das estações. Le côté positif, c'est qu'on fait du meilleur vin qu'avant. O lado positivo é que nós fazemos melhor vinho do que antes. Porque l'ensoleillement est meilleur. Nós temos muito mais sol. Pas la chaleur, mais l'ensoleillement. Não calor, mas sol, luz do luminosidade, sol. Né? Luminosidade, exatamente. Ça a un effet sur l'acidité, la couleur, la maturité. Isso tem um efeito sobre a acidez, a maturidade das uvas. Então a qualidade ela é melhor. Moins d'eau, mais moins de rendement. Menos água, mas menos rendimento. Então tem maior qualidade. Melhor fruta é a famosa amplitude térmica, né, que você precisa, que é perfeito para as uvas. Né? E deixa eu te perguntar, Felipe, como disse o Dr. Guilherme, você faz vinho natural desde sempre, né? Tem algum produtor que você se inspirou para seguir essa metodologia? Alguém que é, vamos dizer, mon oncle, ídolo? O tio Marcel Lapierre. Marcel Lapierre. Isso, esteve em Curitiba. Que a commencé. Junto com o Felipe, estiveram aqui, eu tive o prazer de estar junto e bebemos umas boas garrafas. E foi um prazer conhecer seu tio, uma grande figura, grande homem. Mais l'idée de mon oncle, c'était de revenir un peu à comment travailler mon grand-père. Pas pour going back, mais pour pourquoi on a changé dans les années 70, 80, pour aller plus vite, produire plus. Não precisa, não pas besoin de ça. Então, na verdade, a ideia era de voltar a fazer vinho como fazia o avô do Felipe. Por quê? Porque a constatação era que os vinhos de antes eles eram melhores. E nos anos 60, 70 se partiu para um modelo de produção, de maior produção, de ter uma uniformidade em termos da qualidade e de produzir mais. Só que o resultado final não era tão bom. Um pouco foi aquele entusiasmo agrícola depois da guerra, com novas tecnologias e novos produtos que vieram, que permitiram que a agricultura produzisse uma enormidade. Sim. E aplicaram isso, evidentemente, nas uvas e na vinha, achando que ia ser uma beleza. Na verdade, foi o contrário, porque produziu muito volume, mas a qualidade caiu muito. Então, essa corrente que o Felipe abraçou é justamente a volta às origens, ao que havia de bom, né? Para limpar esse artificialismo, que agora a gente também está no mundo dos chips e dos bits e não sei do que. Daqui a pouco a gente vai ter vinho de computador. De inteligência artificial, meu Deus. De inteligência artificial, se já não tiver sendo feito, né? Pois é. Sendo criado, inventado. Contrário, hein? Metaverso. Não. Tem aqueles famosos flying winemakers, que é quase isso, né? Nós temos uma outra definição, winemaker de YouTube. Ele vê um tutorial no YouTube e ele começa a fazer vinho. Pois é, não é assim. Não é bem o vinho que sai dali. Não. Nous on fait le vin, on va dans les cuves, on ressent la chaleur, on mélange.
Nós, os nossos vinhos, nós usamos, o homem está no centro do processo, né? Então, tudo é feito à mão, né? A colheita, né? A cultura, a colheita. No caso da vinificação dos tintos, nós fazemos pijagem, então nós entramos nos tanques de fermentação para... Isso, mergulham literalmente. Sim, vocês entram, mergulham dentro da cuba para quebrar a massa. Para amassar as uvas, sim. Então imaginem vocês uma piscina de vinho, ainda mais desses vinhos fabulosos que ele tem lá, Melhor piscina. É menos romântico do que você imagina. E antigamente é verdade que entravam sem roupa mesmo lá para dentro? C'est important. Il y a une époque, je regardais au microscope. Parce que moi, je suis microbiologiste. Et c'est vrai, après rentrer dans les cuves, les levures, elles se multipliaient plus. Então, o Felipe, no começo, ele acompanhava tudo com microscópio, né? A evolução das leveduras, né? E aí o que ele diz é que depois que tinha um processo de pijagem, depois de alguém entrar nas cuves e fazer um pouco de pijagem, as leveduras elas se multiplicavam muito, muito, muito mais rápido. É o calor humano. Felipe, isso de olhar com microscópio, enfim, seria crianças podem brincar, mas com ordem. Seria essa analogia, a gente poderia fazer isso? Les enfants, vous pouvez jouer, mais on peut ordonner. C'est ça. É isso mesmo. Sim. Só para vocês entenderem, cuve são os tonéis, né? Cuve, fala cuvée aqui também, são aqueles grandes tonéis, o vinho fica fermentando ali dentro, faz a capa e precisa quebrar a capa. Então, as pessoas entram, o método mais antigo, mais natural, a pessoa entrar ali dentro mesmo para quebrar a capa. E tem que tomar cuidado porque se a cuvée é muito funda, ele não pode mergulhar no vinho. Fica submerso. Corpo. É o corpo, é isso mesmo. Muito estimuloso. Foi aqui. Tá certo. Felipe, diga. Não, vai, siga. A gente está vendo hoje na Borgonha um fenômeno de os preços dos vinhos da Borgonha subirem exponencialmente, subirem para o céu, a ponto de muitos vinhos ficarem quase que impossíveis de comprar pelo preço que chegaram. Por que aconteceu isso? Explodiu a bolha do Parker e daí a Borgonha cresceu, porque o Parker sempre segurava indiretamente os vinhos da Borgonha, né? Quando a partir de 2010 ele deixou o cenário, aconteceu um fenômeno, Bordeaux estacionou na parte de preço e a Borgonha foi lá para cima. Sim. Borgonha est pequena. Hein? Et aussi le monde de la finance s'est emparé de ce joyau. Então, uma questão é que a Borgonha é pequena, né? Ela não é extensível. E a outra questão é que o mundo da finança se apropriou da Borgonha. De começar a olhar os vinhos da Borgonha como um investimento. Un moyen de faire de l'argent. Como uma maneira de fazer dinheiro. Tá. Como ganhar dinheiro e de maneira fácil. Então isso é um risco, quer dizer, na medida que o financeiro prevalece sobre a preocupação de fazer o vinho, você vai mudar muito. Não, mas gosto, é um pouco histérico, né? Um pouco de histeria. Mas a gente tem aquela história que Napoleão Bonaparte instituiu que não pode sair da família, alguma coisa assim, não? Sim, pode sim. Eles podem vender para quem eles quiserem, um proprietário. Hoje pode vender. Sim. O que é com relação à herança. Quem herita. Herança, Quem herda. Mas a pessoa pode utilizar a terra como bem entender. Mais un système complexe et diabolique. Parce que il faut monter les prix de la terre, les prix des loyers, le prix du vin, le prix des impôts, enfin tout. Então, o sistema diabólico, e é uma bola de neve, né? Porque aumenta o preço da terra, aumenta o preço das uvas, aumenta o preço do vinho, aumenta o preço dos impostos, aumenta o preço do que você paga quando você tem uma sucessão. É um problema, é como construir uma bolha, daqui a pouco estoura, né? Mas nesse meio tempo também a identidade do vinho corre um risco sério.
Sim. Que a gente vê os grandes grupos financeiros, Arnaud, Pinot e outros grandes grupos franceses, os tycoons das finanças, estão cada vez mais avançando sobre a compra dos vinhedos, né? O próprio Domaine de Romanée Conti perdeu lá uma parcela de Clos de Vougeot para o Bernard Arnault, que, pelo mesmo preço, coisa inacreditável. Sim. E esse é um fenômeno preocupante, porque a grande qualidade da Borgonha justamente é dos pequenos produtores, né? Sim. E eles, cada vez mais, eles perdem a posse da terra. Mas nous, on essaye de survivre. No nosso caso, nós tentamos sobreviver, né? Como podemos, né? É isso. Resistência. É isso, fazendo vinho cada vez melhor, né? E cada vez mais de uma maneira diferente do que essa gente faz. Nous, on fait ce métier par passion. On gagne un peu de l'argent pour vivre. Mais si on voulait que gagner de l'argent, on fait d'autres métiers, plus faciles. Nós fazemos isso porque nós gostamos, por paixão, porque tem maneiras mais fáceis de ganhar dinheiro do que o que nós fazemos, que é bastante trabalho. Bastante trabalho. C'est un peu... C'est mondial, hein? La finance, c'est un cancer. Cancer, c'est une maladie, quoi. Pourquoi faz mais? Pourquoi faire? On ne peut pas manger 4 vezes par dia. Não dá. Bom, qual é o vinho que você mais gosta? Quando você vai beber um vinho, o que você gosta no vinho? Você tem um tipo de vinho que você gosta mais? O que você gosta no vinho? É um vinho bem cheiroso. Perfumado. Avec de la structure. Com estrutura. Puis, bonne... Uma boa energia. Simple. Entendi. Mais ça peut être vin de partout. Mas pode ser vinho de qualquer lugar. Tá certo. Nós temos uma teoria que onde tem gente fazendo vinho, tem pelo menos um produtor que faz bom. Claro, com certeza. E assim, ainda não encontramos a exceção à regra. Ainda não encontramos. C'est plus l'impression. L'impression, Comme ça. quand on le boit, l'impression... Le message in the bottle. Isso, a mensagem da garrafa, é isso mesmo. C'est l'information qui sort. Como você se sente, como você Deixa bem, leve, feliz. É isso. Tomar um segundo. É isso. Uma segunda taça. C'est aussi naturel. Parce que souvent, on déguste des bouteilles. Alors, les gens amènent des bouteilles prestigieuses, mais on n'arrive pas à boire la moitié d'un verre. Então, algumas vezes acontece, né, das pessoas trazerem vinhos muitas vezes de renome. Aí você vai beber uma taça, não consegue terminar a taça. Aí é problema, né? Se liberta na taça, não é tão... Non, c'est pas intellectuel. Un peu. Mais c'est aussi... On boit comme ça, pas sur la tête. O vinho tem um pouco do lado intelectual, mas é principalmente sensorial. Claro, então, como você se sente quando você bebe. É a parte natural, bem falando, quer dizer, é a interação entre a nossa natureza e a natureza com a qual a gente se alimenta. Nesse caso, até para ter prazer, né? Sim. E falando de vinho natural, a grande maioria que está aí no mercado, a gente sabe que não duram 2, 3 anos, já passaram. Né? Os seus, como são feitos no chamado método ancestral, né? Eu que já tive a oportunidade de tomar vinhos da Borgonha na década de 20, década de 30, a gente vê que envelhece muito bem. Lógico que é muito difícil de encontrar no mercado. Os seus, você acha que tem uma média de potencial de guarda, de quantos anos? Principalmente os Grand Crus, né? Que são poucos, mas enfim, são os mais longevos, provavelmente. Qual o tempo ideal, vamos dizer assim, de se abrir a garrafa? 15, 20 anos ou mais. Mais ils sont construits, structurés. Os nossos vinhos são construídos, eles têm estrutura. Donc, c'est comme les enfants bien éduqués, ils se comportent bien. Então, eles são crianças bem educadas e se comportam bem. Não todo le temps. Não tudo, todo o tempo, porque tem fases. Como toda criança.
Moi, des fois, on ouvre des vieilles bouteilles, je suis surpris. Às vezes nós abrimos algumas garrafas antigas On e a bu assim, en 92, tu te nós racontes. bebemos na Páscoa desse ano um vinho que o Felipe fez em 92. Era um Bourgogne Grand Ordinaire, ou seja, um vinho que não é feito para durar mais de 2, 3 anos. Era um branco. E o vinho estava perfeito, maravilhoso. Olha só. E é uma safra difícil, né? 92. C'est ça. Sim. C'est ça. Aí que você se dá melhor. Sim. Interessante, Sim. né? É interessante mesmo. Nós não esperávamos que o vinho fosse mesmo resistir à aeração. E Tanto branco que ele ainda falou, por ele cima. abriu, No ele oxydation. falou, vamos beber rápido. E na verdade, a única coisa, ele tinha um Surpresa. pouco de rolha, porque claro, a rolha ficou muito tempo ali, não foi trocada, né? Mas ele não estava nem buchonê, ele estava ótimo. E com a oxigenação, ele ficou melhor. E o que é fazer o vinho direito, bem feito, né? Porque você pega... Teve uma época aqui, fim dos anos 90, começo dos anos 2000, que os Borgonha branco começaram a fazer de uma certa maneira para impressionar americano. Sim. E grandes vinhos como Montrachet, os grandes Meursault, Corton, o vinho dava uma oxidação precoce e o vinho em 5 anos morria. Sim. Até menos. Foi uma bomba. Depois tiveram que corrigir isso, evidentemente, né? Sim. Mas você vê a diferença de fazer um vinho bem feito, com respeito à natureza, e forçar uma barra em cima de um vinho que depois ele desanda. Sim. Para branco, o tanino é importante. Só tem uma pequena maceração, o tempo de pressão, 6, 7, 8 horas. Mas para fazer prazer do americano, on fait rápido. No maceração, muito rápido, vino Vai embora, né? nada. Mas é Nós bom que nunca essa... tivemos problema com oxidação prematura. Nunca. São presse. Porque a maneira como nós prensamos porque assim, manual. a chave, na verdade, é a prensa, né? A maneira de prensar as uvas. Então, Como champanhe. Sim. Como antigamente em Borgonha. nós prensamos com o engaço, né? Cachos inteiros, tudo. Uma prensa extremamente lenta, né? Manual. Nós não utilizamos prensa moderna. É uma prensa mecânica mais antiga. Pas d'intelligence artificielle. Não, Pas de problème. não. Nada de inteligência artificial, exato. Quem pilota a prensa é o Felipe. E, então, um processo muito lento, onde existe uma maceração e uma interação do suco da uva com o engaço. Então, tem uma extração, um pouco de extração de tanino do engaço e também uma oxidação do suco da uva na prensa. Isso é bom, né? E que essa oxidação, na verdade, ela vai proteger o vinho da oxidação. Porque no oxigênio. Porque daí ela, Acabou. na verdade, se consome o oxigênio que teria no suco da uva. Guilherme, mais alguma pergunta? Porque estamos aqui, as pessoas estão nos apressando. O Felipe tem uma agenda intensa em Curitiba, no Brasil. Vai pra onde mais, Felipe? Desculpe. Depois de Curitiba, São Paulo. E volta para casa. Sim. E daí pra Borgonha, de volta. Preparar a colheita. O Domênio Pacalé existe desde quando? 2001. 2001. Mas Felipe faz vinho desde 85. Mas aí o negócio é próprio 2001. Sim. Então, começou moleque, então. Sim. Nasceu, ele fala que ele é igual o Obelix, caiu dentro do tonel de vinho. Quando era criança. E me diga uma coisa, para acompanhar um bom vinho tinto que você produz, o que você gosta para acompanhar um bom vinho tinto da Borgonha? Qu'est-ce que tu aimes para acompanhar? Coisa boa et simple. Il y a beaucoup de choses, même dans la cuisine ici. Mais bon, qu'est-ce que tu aimes pour acompanhar? J'ai bien aimé là, le maïs avec le porc. Então, ele provou um prato aqui que ele adorou e nós comemos com uma garrafa de vinho nossa. Une salade de canastra. Na Serra da Canastra. Nós comemos costelinha com canjiquinha. Costelinha de salgado. Costelinha salgada.
E que ele falava, nossa, é igual a carne de porco que minha avó fazia. Os avós tá bem, matavam o porco, Aham. depois eles faziam vários processos para verdade. conservar a carne. Ele falou, não, é a mesma coisa, o mesmo gosto. E a canjiquinha que ele nunca tinha provado, ele amou. Un peu. Não, Amou. Isso, Isso com o Gevrey Chambertin. quem está nos assistindo aqui vai adorar, porque essa canjiquinha com suan, que a gente chama aqui aquele osso, é muito comum aqui em Curitiba, no Brasil inteiro, né? E eu acho que é um prato original de Minas Gerais, mas então quem está nos ouvindo aqui vai poder fazer a canjiquinha e compra um Gevrey Chambertin do Pacalhé C'est bon. Dos pratos mais simples que tem. e faz uma refeição e pode convidar a rainha da Inglaterra, que ela vai ficar feliz. Isso. A rainha eu não sei, mas o Felipe ficaria. Fica tá certo. Muito bem. Tá bom. Felipe, muito obrigada. Obrigado. Mônica também, muito obrigada. Obrigada a Adi. vocês. Guilherme, muito obrigada. Ora. E semana que vem voltamos com... Voltamos pro chão. Hoje nós fomos lá para cima. Sim, mas voltamos com mais um vinho. Voltamos da sim com semana. mais um vinho para vocês. Um abraço. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado, Mônica e Adi, Imagina, um prazer. pela presença de vocês aqui.